Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus para todos. Estamos iniciando o nosso segundo dia da campanha de libertação, a qual está intitulada no Evangelho de João, capítulo de número 8, e o versículo 32, onde segue dizendo: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando nós estamos falando de libertação, nós devemos reconhecer que em nossa vida existem algumas áreas que necessitam, que precisam de uma libertação. Só que para esta libertação acontecer em nossa vida, nós devemos querer que aconteça em nossas vidas. Porque Deus não pode fazer se nós não dermos abertura para Ele fazer, para Ele realizar a libertação. Quando nós confiamos no Senhor, entregamos nas mãos dEle, Ele é fiel para quebrar todas as algemas, para quebrar tudo aquilo que atrapalha a nossa vida espiritual, tudo aquilo que nos impede de andar na presença do Senhor, tudo aquilo que não procede do Senhor. Quando nós confiamos e colocamos em suas mãos, Deus, Ele é fiel e vai fazer tudo novo em nossas vidas. Como eu falei no início, existem muitas áreas de nossas vidas que precisamos de uma libertação. E eu quero falar nesta manhã sobre algo que nós precisamos sermos libertos, que se chama medo. E eu quero deixar uma palavra nessa manhã que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e o versículo de número 26. Segue a palavra do Senhor dizendo: "E os discípulos, ao verem andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: 'É um fantasma!' E, tomado de medo, gritaram." Meus amados, interessante que essa narrativa está falando quando Jesus anda por sobre as águas. É a segunda vez que acontece este fato com os discípulos do Senhor. A primeira vez acontece no Evangelho de Marcos, capítulo número 4, do versículo 35 ao versículo 41. O texto diz que Jesus, após despedir a multidão, ele entra em um barco juntamente com seus discípulos e pede para que os discípulos vão para o outro lado, ou seja, passem as margens para o outro lado. E quando eles vão navegando, caminhando ali por sobre as águas, dentro daquele barco, de repente sobreveio uma grande tempestade, um grande vendaval sobre aquele mar, a ponto do barco quase ir a pique. Os discípulos sabiam que Jesus estava dentro do barco, pois o texto diz que ele estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos agora começaram a ter medo, começaram a gritar e foram acordar o mestre, dizendo: "Mestre, o senhor não sabe que nós estamos quase perecendo?" E Jesus se levanta e repreende aquele vento, repreende aquela tempestade, e de repente o mar se acalmou. Os discípulos que estavam com medo agora viram Jesus agir de uma forma maravilhosa. Pois toda aquela tempestade que estava acontecendo, todo aquele medo que eles estavam vivendo ou passando, agora Jesus estava trazendo uma calma para o coração dos discípulos. E Jesus vai falar para os discípulos: "Por que vocês são tímidos, homens de pequena fé?" Ou seja, desta vez Jesus estava dentro do barco com os discípulos. Ele estava comandando aquele barco. E os discípulos também tiveram medo. Os discípulos ficaram atônitos, ficaram aterrados de medo ali. Mas só que Jesus estava no barco. E quando nós chegamos no capítulo 14 de Mateus, vai acontecer novamente que os discípulos estão dentro de um barco. Só que agora vai ser diferente. Jesus ele fica no monte orando. E pede para que os discípulos vão sozinhos atravessarem aquele mar. Ou seja, eles vão ali navegando sobre aquele mar. E o texto vai dizer que de repente sobreveio novamente uma grande tempestade sobre aquele mar, sobre aquelas águas, a ponto de quase serem submergidos pelas ondas do mar. E agora eles ficaram aterrados de medo.
Eles tiveram medo. Agora veja bem, meu querido, o que acontece. Se os discípulos tiveram medo na primeira vez que aconteceu, sendo que Jesus estava no barco, estava com eles, ali juntamente com eles. Agora você imagine agora essa segunda situação. Eles sabiam que Jesus não estava ali no barco. Que Jesus tinha ficado para orar, tinha ficado no monte orando. Sabe por quê, meus amados? Jesus queria colocar os discípulos à prova. Queria colocar os discípulos, mais uma vez, para saber se eles estavam aptos a trabalhar na obra do Senhor, a confiar no Senhor. Agora veja bem, meus queridos, os próprios discípulos que caminharam com o Senhor, que estiveram com o Senhor, participaram dos milagres com o Senhor, caminharam com o Senhor, iam de cidade a cidade pregando a palavra. Eles viram os milagres que Jesus fazia, as transformações que Jesus fazia, e agora eles próprios começam a temer, começam a ficarem com medo daquela situação. Eles agora começam a se levantar e começam a ficar aterrados de medo, como diz o texto aqui do versículo 26, de Mateus 14. E de repente eles olham para frente e vê aquele homem andando por sobre as águas. Eles ficam com tanto medo que questionam. E ele diz, é um fantasma. Só que era Jesus que estava vindo de encontro aos seus discípulos. Eu quero dizer para você nesta manhã que vai ouvir esta mensagem. Eu não sei qual o medo que você está tendo de enfrentar as situações, o medo de enfrentar a dificuldade, o medo de enfrentar as enfermidades, o medo de enfrentar os questionamentos, o medo de enfrentar tantas coisas, as tribulações, o medo de enfrentar muitas situações. Quer dizer para vocês que há um Deus que está cuidando de você. Há um Deus que uma única palavra, ele pode dar uma ordem para acalmar toda essa tempestade. A primeira vez ali no capítulo de Marcos, capítulo 4, Jesus vai falar, por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Sabe por que muitas vezes não acontece? Porque nós até pedimos para o Senhor, nós até contamos a nossa dificuldade para o Senhor, mas nós não temos fé de esperar o Senhor trabalhar. Porque se eu trabalho na hora dele, no tempo dele, na hora certa, ele vai trabalhar. E quando chega agora, no capítulo 14, onde Jesus vai andar por sobre as águas, o discípulo Pedro vai olhar e vai dizer para Jesus, se é tu mesmo que está vindo sobre as águas, manda que eu vá até ti, até você, até o Senhor. E Jesus fala para Pedro, vem. E Pedro começa a andar por sobre as águas. Pedro começa a trilhar por sobre as águas, de encontro ao Senhor. Mas em um certo momento, Pedro teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a ser submergido pelas águas. Ele começou a ser submergido pelas ondas do mar. Há momentos em nossas vidas que as ondas estão tão altas que a nossa capacidade não tem como nós atravessar. Mas quando nós clamamos pelo comandante, aquele que está no comando do nosso barco, ele nos ajuda a vencer os obstáculos, ele nos ajuda a vencer a tempestade, ele nos ajuda a vencer a dificuldade, porque ele está no controle de todas as coisas. E quando Jesus vê Pedro sendo submergido pela água, Jesus vai falar para Pedro, homem de pequena fé. Então o medo muitas vezes nos atrapalha o nosso crescimento. O medo muitas vezes atrapalha o nosso andar, o nosso caminhar. Eu não estou falando que você não pode ter medo, todo mundo tem medo de alguma coisa. Só que este medo não pode parar você, não pode paralisar você, não pode trazer dificuldade para você caminhar na presença do Senhor. O Senhor nos dá essa lição nesta manhã. Nós vemos na primeira situação, Jesus estava no barco. E ele dá uma ordem para que a tempestade passe, para que o mar se acalme. Só que nessa segunda vez, Jesus não estava com os discípulos. Mas Jesus vai de encontro aos seus discípulos. Porque Jesus jamais vai deixar você passar dificuldade sozinho. Jesus jamais vai deixar você enfrentar uma tempestade sozinho.
Jesus jamais vai deixar você vencer as dificuldades sozinho. Ele está pronto para nos ajudar. Agora ele requer de nós que nós venhamos deixar ele agir, deixar ele trabalhar. Tirar este medo que está dentro de nós. Precisamos de uma libertação. Tem pessoas que têm medo de tudo. E Deus não quer que você tenha medo. Porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele está no comando de tudo. Ele quer que a nossa fé ela seja restaurada nesta manhã. Eu não sei em qual área você está pedindo uma libertação. Se é na área da enfermidade, se é em outra área. Mas eu quero abordar esse tema nesta manhã. Não tenha medo, porque Deus ele vai de encontro até você. Quando você não consegue fazer ou realizar, Deus vai chegar no momento certo, na hora exata, para te ajudar e para tirar você desta dificuldade. Para tirar você deste medo que muitas vezes está atrapalhando a nossa vida. Eu não estou falando que você não deve ter medo quando você fica enfermo. Não, isso é normal você ter medo quando você enfrenta uma enfermidade. Eu também já tive esse medo. Em 2002, quando eu fui acometido de um câncer, eu também tive medo. Mas só que eu não saí do barco, eu me mantive dentro do barco. Porque eu sabia que Deus estava no comando da minha vida. Eu permaneci, mesmo com aquela enfermidade maligna, eu permaneci dentro do barco, porque eu sabia que o meu comandante não iria deixar eu ser submergido por aquela situação. Por aquele medo que eu estava enfrentando. Mas quando eu clamei pelo Senhor, quando eu clamei por socorro para o Senhor, Ele acalmou a tempestade que estava sobre a minha vida. Ele tirou aquele medo que estava sobre a minha vida. E hoje eu estou aqui, saudável, na presença do Senhor. Sabe por quê, meus amados? Mesmo com medo, eu permaneci dentro do barco, porque eu sabia que o meu comandante, chamado Jesus Cristo, iria vir de encontro à minha vida e acalmar toda aquela tempestade que eu estava vivendo e passando. Então, eu quero deixar nesta manhã esta palavra intitulada: não tenha medo de enfrentar as dificuldades. Passe pela dificuldade de cabeça erguida, porque o comandante do meu barco, o comandante do teu barco está no comando de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Eu vou estar orando por você neste momento e você possa pedir ao Senhor o auxílio do Senhor para que as cadeias do medo sejam lançadas por terra, para que as cadeias do pecado sejam lançadas por terra, para que a cadeia daquilo que atrapalha a sua caminhada com o Senhor seja lançado por terra em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos aí, porque eu vou estar orando por você agora. Pai querido, Pai amado, diante da tua presença, meu Deus e meu Pai, esse é o segundo dia da nossa campanha de libertação. E assim, meu Deus, como o Senhor falou grandemente ao meu coração ontem à noite, quando eu estava meditando nesse texto sobre o medo. Medo é algo que nós devemos também sermos libertos. Porque muitas vezes o medo nos atrapalha o nosso crescimento. Nos impede de caminhar, nos impede de alcançar o nosso objetivo. O medo muitas vezes nos tira o foco, o medo muitas vezes nos faz olhar para trás. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: não tenha medo, olhe para mim, porque eu estou no controle, eu ainda estou no barco. Deus está falando nesta manhã: não saia do barco, eu continuo no barco, eu continuo no comando, eu continuo zelando por tua vida, eu continuo acalmando a tempestade, eu continuo tirando o medo que está sobre a tua vida. Passe por essa situação de cabeça erguida e saiba que Deus não se esqueceu de você, que Deus não vai deixar você ser submergido pela dificuldade nem pelas ondas do mar. Clame ao Senhor nesta manhã
Assim como os discípulos, eles tiveram medo, sim, mas confiaram no Senhor. Porque quando eles tiveram medo, ficaram atônitos, ficaram aterrados de medo e até falaram que era um fantasma. Mas Pedro saiu para a frente do barco e viu Jesus andando sobre as águas. Ele sabia que Jesus viria acalmar aquela tempestade, que Jesus viria acalmar aquelas ondas que estavam a ponto de submergir aquele barco. Eu quero que Deus, nesta manhã, eu peço ao Senhor, que Ele vá de encontro a cada vida. Se você está enfermo, está com medo, calma, calma, calma. Jesus está chegando com a solução para o teu problema. Se você está enfrentando uma tempestade, calma. Jesus está chegando para acalmar essa tempestade. Se você está passando por uma situação tão difícil, calma, Jesus está chegando e uma palavra do Senhor, uma ordem do Senhor pode mudar todo o quadro da tua vida, pode trazer cura para a tua vida, pode trazer transformação, pode trazer libertação para a tua casa, para a tua família. Ei, nesse dia, tão somente creia no Senhor, porque Ele ainda continua pilotando, Ele ainda continua no comando do barco da nossa vida. Receba esta palavra, receba esta oração. Erga a tua cabeça, você é filho de Deus, você é importante para Deus, você não está sozinho, há um Deus que está cuidando de você. Esta prova que você está passando, você está só passando pela prova, porque prova tem começo, prova tem meio, mas também prova tem fim, e pode estar chegando o fim desta prova na sua vida. Creia no poder do Senhor, creia nesta palavra. Se você está passando por dificuldade, faça como os discípulos, clame ao Senhor. Não importa a dificuldade que você está passando, quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem trazendo com Ele a solução para os nossos problemas, para as nossas situações. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia. Passe este vídeo para os seus amigos, compartilhe para os seus amigos, deixe o seu like e continue crendo que Deus está no comando da minha e da tua vida. Eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe, um beijo no coração de vocês. Amém e amém.